Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui para mais uma vez um podcast, Me Deixar Ser Mulher. O podcast é de iniciativa da Rádio Capital e do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte. E nós temos aqui as pessoas que nos ajudam a levar esse projeto adiante, que é o Ornato Joalheiros, a doutora Gabriele Valério e o Empório 3S. São 3 lojas aqui em Cianorte de presentes, de saúde e de alimentação que são maravilhosas e são, assim, de qualidades impecáveis, né? E vale a pena. Precisou de presente, ó, tem a Ornatos, tá com probleminha de saúde, vai para a doutora Gabriele e para melhorar depois também a sua alimentação lá na 3S. Muito obrigado pelos nossos colaboradores. E hoje aqui nós estamos com duas entrevistadas, né? E é com muito prazer, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com 2 pessoas que a gente conviveu uma semana intensa num retiro de silêncio carmelitano, o segundo que aconteceu aqui em Cianorte. E elas vêm para cá para fazer esse direcionamento, para fazer, coordenar e orientar esse retiro, né? Então, nós tivemos aí, são 6 dias completos, e pegando metade de um, metade do outro, 7 dias de silêncio absoluto, Rosiane, silêncio absoluto. Tem algumas pessoas que querem sair fora, mas a orientação é silêncio absoluto. E foi maravilhoso, foi uma bênção, né? Foram 21 pessoas que participaram do retiro, não só de Cianorte, mas até de outros estados vieram. E esse retiro, ele acontecerá o ano que vem novamente, então quem sentir no coração vontade de participar, fazer essa experiência que é espetacular, fica atento. Nas mídias aí em janeiro ou fevereiro a gente solta as inscrições pelo santuário, né? E pelas minhas mídias também. Mas então vou parar de enrolar e vou apresentar aqui quem está comigo hoje, né? Não pode me deixar ser mulher. São 2 pessoas maravilhosas que eu tenho a graça de Deus de conhecer. E agora eu vou pedir para elas se apresentarem, né? Então, eu tenho aqui a irmã Elaine de Paula Vieira. Quem é Elaine de Paula Vieira? Que alegria de poder estar aqui, né? Eu agradeço pelo convite, Rosiane. Que esse momento possa alcançar muitos corações, né? A Elaine de Paula Vieira é uma mulher de 50 anos, graças a Deus, há 25 anos na vida consagrada, né? Tenho uma família muito grande, né? O meu pai hoje está lá intercedendo por mim no céu, mas eu tenho uma grande mãe, uma grande guerreira, que eu tenho um grande orgulho de tê-la como mãe. Somos em 7 filhos, né? E é uma alegria de poder ter uma família. Eu digo que é uma bênção. Eu aprendi muito com a minha mãe, tenho aprendido muito ainda com ela, e eu só tenho que agradecer a Deus, né? Moro em São Paulo, sou do Instituto Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, e sou muito feliz. Eu digo, Rosiane, que eu sou a carmelita mais feliz do Instituto. Olha só. Se o que ela Vamos. E quem é Josi com um Y no final? Bueno. Boa tarde. Boa tarde. Eu começo dizendo assim, uai, né? Já sabe de onde ela é, já. Sim, todo mundo já sabe, né? Eu sou mineira, sou de Varginha, sul de Minas Gerais, e já estou há 25 anos no Instituto. Graças a Deus tenho os meus pais vivos, né? Moram lá em Varginha, tenho mais 2 irmãs. Geralmente as pessoas perguntam, suas irmãs também são freiras? Não. Minhas 2 irmãs são casadas, bem casadas, têm filhos. Só não vou dizer que o marido delas é melhor do que o meu, né? Porque o meu é Jesus. Eu casei com o melhor, né? Verdade. Minha mãe tem o melhor genro do mundo, né? Verdade. Mas é com muita alegria que eu estou aqui hoje, né? Também pude estar com você essa semana, né? Te conhecer e poder partilhar aquilo que eu sempre digo assim, né? Como não falar daquilo que a gente ama, né? Ou de quem a gente ama. É muito bom, porque, né? Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. É muito bom. A irmã falou agora, né? O Frei Silvio esteve com a gente, né? E é da mesma
Do mesmo instituto. Mesmo instituto, né? Isso. Só que ele é carmelita, né? Isso. Também é carmelita, a Isso. mesma denominação. São irmãos. Porque tem gente que às vezes fala carmelito, né? Carmelita, Não mesma, existe. né? Carmelitas, mensageiros do Espírito Santo. Carmelita, porque nós estamos... Hoje eu até coloquei aqui, em homenagem aqui, Nossa Senhora do Carmo, né? Que é a minha santa também de Nossa Senhora, né? Minha santa de devoção em relação à denominação de Nossa Senhora que mais me toca, né? Nossa Senhora do Carmo. Ó, tô até vestida hoje. Ó, de minha marrom, caráter. bonita. Vou levantar. Olha, eu estou assim, totalmente carmelitana hoje. Vim de propósito. Que o Frei Silvio não escute, porque depois ele vai falar, comigo você não foi de carmelita, né? Mas é uma devoção muito linda, né? E nós temos outra aqui, que amanhã é o dia dela, né? Né? Santa Teresa d'Ávila, também é minha santa de devoção. Sim. A Teresona, né? Que tem a Santa Terezinha, que foi esses dias, dia 3, né? Dia 1º, isso. Dia 1º de outubro, né? Esse mês é recheado, porque Santa Terezinha, dia 1º, que eu também tenho devoção a ela. Sim. Aí depois dia 4, meu outro santão aqui que tá aqui, São Francisco de Assis, né? E amanhã é aniversário da minha irmã mais velha, a Rosilene. E dia 15, né? E de Santa Teresa d'Ávila, que é a minha santa. Dia 12 foi de Nossa Senhora Aparecida. Sim, São Padre Pio. Dia 23, São Padre Pio? Não, é setembro, né? Já passou. Eu que tô parada ainda. Depois de uma semana reclusa. Mas aí que bom. Então é muito bom tê-las aqui com a gente, né? É muito bom mesmo a irmã Elaine falando a carmelita mais feliz, mas eu conheço algumas carmelitas e essa felicidade ela é uma constante, né? Sim, não sei se a irmã Elaine é a mais, mas todas elas são muito felizes, né? Muito felizes, que faz parte do carisma de vocês, né? A questão do Espírito Santo, essa luminosidade, essa alegria, né? Fica até quente aqui perto. Ai, meu Deus, né? Mas isso é muito bom. Bom, então, hoje, como a gente sempre tem a escolha de uma mulher, é uma mulher que nós já falamos, mas também, por incrível que pareça, né? Hoje é a passagem bíblica que eu mais gosto, que mais me toca, e eu acho que tem tudo a ver com o programa que é direcionado para as mulheres, né? E eu falo que é a passagem mais feminina da Bíblia, né? Que é a passagem da hemorroísa, né? Ela está descrita em Mateus 9, 19, 22, em Marcos 5, 25, 34, Lucas 8, 43, 48, né? É a mulher que sangrava e que tocou Jesus, né? Então, é a cura dela, né? E Jesus estava no meio da multidão e todo mundo tocando ele, né? Relando nele e de repente ele parou. Quem me tocou, né? Até a gente comentou sobre isso, né? Foi comentado. Quem me tocou? Falou assim, todo mundo em volta, os discípulos, foi bem assim, eles falaram, o que ele tá achando? Olha quanta gente tá ao redor, como vai perguntar quem tocou, né? Então foi um toque diferente, né? Foi um toque diferente. E essa diferença do toque é que fez toda a diferença para ela, para se curar, né? E aí o tema, então, hoje, né? Que tem tudo a ver com as santas que a gente já comentou e com o Carmelo, né? E com o que a gente viveu essa semana, né? O tema de hoje é entre o toque e o silêncio, o encontro com o amor, né? Então, é um tema, assim, que engloba tudo que nós sentimos essa semana, né? Porque provavelmente a hemorroísa, ela estava em silêncio, né? Sim. É uma questão, assim, que a gente vai conversar, porque ela estava doente, então, na época, menstruada, né? Sangrando, ninguém chegava perto, ninguém tocava. Então, ela devia ser bem, assim, carente de um abraço, né? Carente, não devia ter marido, né? Porque ela já tinha gastado tudo que ela tinha, então, ela era pobre, né? Muito pobre. E devia ser muito magra, né? Doente, pálida, né? Porque
com esse fluxo, então ela não podia nem chegar perto de Jesus. E a coragem dela o fez, né? E ela achando que ela ia ser totalmente repreendida, né? E a reação de Jesus, como sempre, né? Que é o encontro com o amor, né? Entre o toque e o silêncio, o encontro... Eu até trocaria entre o silêncio e o toque. Aconteceu o encontro com o amor, né? E aí eu gostaria, assim, a gente já conversou um pouquinho, né? Eu gostaria de saber o porquê da escolha dessa mulher, né? Bom, para mim, Rosiane, né? Como eu já tinha comentado com você, quando você foi lá fazer o retiro lá em casa, né? Em São Paulo, me chama muita atenção esta mulher. Primeiro, como ela se chama? Nem o nome, né? Nem o nome a Bíblia apresenta para nós. Mas é uma mulher que vem nos ensinar muito. Eu quero que você, né, que ouvir e participar, né, deste momento, que você entenda que essa mulher, ela fala demais conosco. Primeiro, como você já bem colocou, ela viveu numa solidão bem difícil. Não uma solidão, a escolha dela, né? Uma solidão que a levou a fazer, né, essa escolha pela situação na qual ela estava vivendo, né, que é o fluxo de sangue, e há 12 anos. Não foi um dia, nem uma semana, de 5 ou 7, né? Foi muito tempo. Sem contar que a estrutura que existia na época não tinha, não tinha absorvente, não tinha, né? Não tinha nada disso. Então, imagine a dificuldade que foi para ela, né? Mas o que mais me chama a atenção, né? Além dela ter procurado a cura, ela não ficou de braços cruzados. Lógico que ela não conhecia ainda o Salvador, Jesus, mas ela não ficou de braços cruzados. Ela correu atrás. Ela queria ser livre. Ela queria ser livre. Ela queria experimentar uma alegria que ela via nas outras pessoas, o abraço, né? Ela via as pessoas se abraçarem, famílias se reunirem, e ela não tinha isso, ela não poderia, naquela época isso era impuro, né? Uma pessoa menstruada, da forma que ela se encontrava, era impuro ela se aproximar de uma pessoa, né? De alguém. Então, o que isso leva a essa mulher de fluxo de sangue? Tudo isso que ela viveu, ela foi, dentro dela, Deus foi preparando ela, mesmo num sofrimento, Deus prepara. E Deus foi preparando aquela alma. Deus foi preparando aquele coração, e diante de toda a busca, e Deus viu que ela buscava, e Deus viu que ela queria realmente experimentar tudo aquilo que as pessoas estavam experimentando, aí ela se depara com o Salvador. E a coragem, né? Porque se ela fosse descoberta ali, ou se alguém reconhecesse ela, ia ser apedrejada, né? Sim. Ela ia ser na multidão que estava ali, né? Sim. E as pessoas nem chegavam perto dela, né? E para você, irmã Josi, que toca nessa passagem? Uma coisa assim que me chama muita atenção é aqui, ó. O versículo onde fala assim: Ela ouviu falar de Jesus. Quando ouviu falar de Jesus? Como o nosso carisma é a evangelização, isso me toca profundamente, porque eu sempre penso assim, né? A importância de como nós falamos de Jesus. Porque ela não ouviu Jesus falar. Ela ouviu alguém falar dele. E eu penso assim, essa pessoa deve ter falado tão bem de Jesus, que ela falou o quê? Porque uma mulher com 12 anos, na luta, com toda essa situação, né? De constrangimento também, né? De constrangimento, de vergonha. Para ela, porque para ela, a cena mostra, né? Para nós, ela chegando, ela já ali, né? Mas ela teve um percurso para chegar lá. Né? Por onde que ela passou, não sei se ela foi meio escondida, né? Para chegar lá, não sei como é que ela fez, né? Mas porque alguém falou de Jesus, né? Isso me questiona porque, assim, ó, quando a gente lê os evangelhos, né? Muitos evangelhos falam, né? Fulano, ciclano, ouviu Jesus. Você ouviu no próprio Cristo falar, mas ela ouviu alguém falar dele. Né? E aí eu penso assim, quem foi que será, né?
Qual é o pecado? Qual é o pecado? Não, qual é o nosso papel aí, né, irmã? Jogando para ele o nosso papel, né? Enquanto batizados. Sim. Porque todo batizado, ele é um missionário. Sim. Então, eu sou chamada a anunciar Jesus. Não só eu como religiosa, mas qualquer outra pessoa. Um batizado, ele é chamado a falar, né? Então, se você fala bem de Jesus, né? E eu não tô falando só de técnica, né? É muito mais que isso. É você falar a partir de uma experiência. Porque se a pessoa fala a partir do encontro, ela... Arrasta. Vou lá. Entende? E esses 12 anos, né? Não sei o que passou na cabeça dela até ela chegar ali. Sim. Não sei se foi medo. Eu acho que deve ter sido uma mistura de Nossa. medo e coragem e tudo. E eu quero chegar até lá porque esse Jesus, ela viu que ele era, né? Achei tão bonita que o padre falou um dia lá na missa que ele era o cara, né? Ele era o cara. Achei tão bonito o padre falando isso, né? O padre Danilo, né? Falou, cara, ele é o cara. Então, isso me chama a atenção, né? E a coragem dela. E quando eu falo coragem, porque eu me lembro de uma frase de Santa Faustina. Porque ela diz, né? Coragem é agir com medo. Coragem é agir verdadeiro. com medo. Né? E foi o que ela fez. Foi o que ela fez, né? E é um evangelho muito rico, né? Porque tem muitos detalhes, Nossa, gente. É profundo. Para cada palavrinha, né? E quando a gente lê a palavra, né? A gente se coloca aqui dentro. Sim. Né? E muitas vezes eu me coloquei aqui dentro, né? Eu queria contemplar o rosto, né? Desta mulher que sofreu há 12 anos. Eu queria acompanhar ela no sofrimento, nessa caminhada, nesse percurso, né? Que ela fez, para ver as atitudes dela. Então, eu me colocava sempre aqui, né? Mas aí eu falo, Rosiane, uma parte que também encanta, né? Realmente foi quando ela escutou isso mesmo que a irmã Josi comentou, a grande importância que é nós sermos mensageiros. Sim. E nós somos mensageiras Sim. do Espírito Santo. Então, se nós nos calarmos... Tem uma passagem, eu sou péssima em recordar, né? Versículo, mas diz, se eu me calar, as pedras falarão. As pedras falarão. Né? Então, isso é muito forte. Então, a importância de Ai nós... de mim, eu gosto... Ai, toda vez que eu venho... Ai de mim, ó meu ai de mim, se não, né? Quando fala assim, tal, fez isso, fala, ai de mim se eu não fizer, né? Porque fez a diferença, de mim. né? Ela ouviu e fez a diferença na vida dela. Eu até falei esse final de semana, eu falei assim, né? Teve uma questão, ela falou, ai de mim. Eu falei, eu lembro de Jonas. Eu falei, eu não quero parar dentro da barriga de um peixe. Então, ai de mim se eu não falar, ai de mim se eu não fizer, né? Sim, sim. Então, é muito importante. Sim, e a gente, eu imagino que vocês devam escutar muito isso, né? Que a gente, na caminhada da igreja, quando a gente fala, indica um livro, como aconteceu nesses dias, né? Indicar um livro, e o livro fazer diferença na vida, né? Porque, assim, a gente indica os livros que a gente lê, que a gente conhece, e fez diferença para mim. Então, quando eu indico para outra pessoa, eu tô fazendo isso também, né? Sim. Eu estou falando assim, lê esse livro aqui, vai lá tocar ele, não é? Né? Pode, vai lá tocar. Ou através desse livro aí, você consegue tocar ele, né? Sim. E outra coisa que é muito, que a gente vê, né? Porque para você chegar e tocar, você precisa ter a intimidade. Então, você está buscando a intimidade, né? Porque é uma coisa falar, fulano, tudo bem? Como que você tá? Outra coisa é chegar lá e colocar a mão, pegar na mão, dar um abraço, né? Isso indica que ela queria, além de conhecer, ela queria ter a intimidade, né? De se aproximar. Sim. E isso é muito interessante, colocando nessa questão da mensagem que a gente passa, né? E da nossa função como batizado mesmo, que é, né, nós tentarmos levar quem a gente puder junto, né? Sem força, sem nada, pelo exemplo, pelo que a gente pode fazer, né? Às vezes, a gente aqui no programa, a gente fala bastante como é que já passaram aqui pessoas que trabalham fora, outras não, mas todas elas com suas funções, né? Que muitas pessoas falam assim, eu não tenho tempo
de servir, eu não tenho tempo de ir à igreja. Nós falamos bastante no retiro, eu não tenho tempo de oração, né? A irmã Josi falou bastante da questão de montar um cronograma, né? Se eu consigo 10 minutos, é 10 minutos, mas eu vou tentar fazer aqueles 10 minutos. Se eu consigo meia hora, 1 hora, né? Sim. E já passou por aqui pessoas, assim, super atarefadas. E que conseguem fazer. Então, é possível, né? Sim. Então, um dos objetivos desse programa é falar para as pessoas, né? Principalmente para as mulheres, né? Eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos, mas é possível. É só querer, né? Se você como essa mulher aqui, se ela tivesse ficado em casa, murmurando, chorando, com vergonha de sair, porque, né, aonde eu vou, o que eu vou fazer, como eu faço para chegar até Jesus? Eu não sei como que eu faço, então eu vou ficar em casa, né? Então, é que a gente fala que é possível você conseguir ter os caminhos, né? A gente consegue, primeiro passo, ir para a igreja, né? E procurar um padre, se confessar, para voltar a comungar consciente, né? Procurar. Hoje tem bons livros, o YouTube tem pregação aí. Eu, quando venho pra cá, eu cato o YouTube e vou estudar das mulheres, né? Vou ralar, porque a gente não tem o conhecimento. Então, meios hoje a gente tem, né? A gente tem que ter um pouco da coragem dela para chegar até. E eu acho, assim, que ela é essa força de vontade, né? Porque se a gente for pensar, uma pessoa que tem anemia, ela sente muita fraqueza. Sim. Né? Ela sente desânimo, sente um abatimento. Aí você pensa, né? A gente sempre tem 12 anos. Então, provavelmente, ela deveria estar muito fraca. Muito fraca. Desanimada, cansada. Tinha tudo para ficar em casa, entende? Né? Tudo. E aí, quando a gente... Vamos pensar naquela época, entende? Ela não tinha um carro. Vou pedir para alguém me levar lá. Então, assim, é um passo na fé que a pessoa tem que dar, assim. E eu penso, assim, que você tem que querer, sabe? Tá cansada, tá desanimada, mas você tem que dizer para você mesmo, eu quero, sabe? É o passo de fé, né? E dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, e ela né? deu esse ato de fé, né? E eu penso assim, quando ela toca em Jesus, porque se ela tá fraca, ela vai, né? Com a força. Ela só triscou os dedos, E é interessante porque ela toca com fraqueza e com suavidade, mas Jesus sente força. Sim. Saiu uma força, né? Uma força dele, não é verdade? Né? Ela toca com suavidade, mas ele sente uma força saindo dele. Diferente do cego Bartimeu, que ficava gritando e fazendo, né? Todos eles, né? Ela foi quietinha, suave mesmo. E ela falou, uma frase que ela usa, né? Se eu tocar ao menos na orla do seu manto, eu serei curada. E é a primeira vez que a Bíblia, assim, fala do toque, se eu não me engano, né? Porque antes Jesus fala, eu ouvi Jesus, e ela é o toque. Tanto ela, é uma passagem que depois vem a filha de Jairo, né? Que também é uma menina, uma adolescente que está morta e que Jesus toca também, né? Então, é a primeira vez que fala da importância do toque, da intimidade, né? Então, não é só ouvir falar, mas daí é a intimidade de chegar perto, né? E o poder disso, curar essa mulher e ressuscitar a filha, né? Então, o poder do toque de Jesus. E aí, nós vamos falando, assim, dessa questão puxando um pouquinho para a questão do nosso retiro, né? Nosso, porque eu falo, a pessoa, nossa. É nosso, né? Do retiro do silêncio, né? Nós tivemos ali pessoas este ano que foram muito tocadas, né, irmãs? Então, foram pessoas, assim, que tiveram uma conversão mesmo, né? Às vezes, a gente até comenta, as pessoas vão lá e falam, vou descansar. Vamos lá tirar umas férias, quer ir tirar umas férias, Alain? Você consegue, Alain, ficar uma semana em silêncio? Alain fez assim, ó, sem falar nada com ninguém? Não. Mas é gostoso, Alain, você fica lá, você dorme, come, dorme. Mas é muito legal, assim, que as irmãs, nas orientações iniciais, tem a parte do descanso, né?
Sim. Que depois do almoço tem a parte do descanso. E a fala das irmãs é, vai, descansa. Não Sim. leia, não Sim, faça, sim. durma, descansa. Porque rezar cansa, Cansa. Aham. né? A Sim. verdadeira oração, onde você para e coloca todas as suas energias para se voltar a Deus, todas as suas energias estão ali. Então cansa, Sim. né? Então, o Retiro do Silêncio não é uma colônia de férias, Não. né? Não. E é um encontro. Ah, eu vou ficar sozinho. Não, é um encontro muito lindo, muito grande com você mesmo, né? Com a gente e com Sim. o próprio Deus, né? Sim. Então, é muito importante. A hora que eu vi esse tema, assim, eu achei muito forte essa questão, né? Primeiro você se silencia, Uhum. para depois você tocar, né? Porque se você não está em silêncio, você toca, vai tocar igual toda a multidão estava tocando Jesus, Sim. né? Aquela multidão que estava alvoroçada, né? Tava ali, mas quando você se silencia, você se aquieta, aí você seu tem toque o toque. É um toque diferente. É um toque Sim. diferente, né? E Sim. esse toque levou o encontro com o amor, Sim. né? Então, eu achei muito assim, como a irmã que a gente conversou lá em Parelheiros, né? Qual mulher? Falou, é Morroísa. Falei, beleza, já foi. A gente nunca entende por quê, mas o Espírito Santo é danado, né? Porque ele vem, a hora que eu ouvi esse tema, eu falei assim, gente, tem tudo a ver, né? E é um encontro, assim, que a gente vê bem nas Santas Carmelitas, né? Santa Teresinha, Santa Teresa, que tiveram encontros, assim, espetaculares, né? Assim, na questão mística mesmo, né? Santa Teresa era muito mística, Santa Teresinha era também, mas era mais, como ela todinha, mais... não sei se é tímida, mas ela é mais silenciosa, eu acredito, que do Santa Teresa. Pelo que eu conheço, assim, Santa Teresinha era mais tranquila até, né? Não vou usar o termo brava. Não vou usar, né? Mas Santa Teresa, pelo que a gente sabe, conhece, assim, um pouco da história dela, era mais enérgica do que Santa Teresinha, até mesmo por questões de saúde e tudo. Mas eu acho que a natureza de Santa Teresinha já era mais silenciosa mesmo, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa questão das Santas do Carmelo, né? As duas, e São João da Cruz também, né? Sim. Mas a devoção a Santa Teresinha, ela é muito grande, Sim. né? Ela é muito grande, até mesmo pela simplicidade dela, né? Até falei lá... Se tornou uma devoção popular. Sim. Por conta da Novena das Rosas, né? Sim. Então... E a linguagem simples dela é cativante, né? Sim. Fala um pouquinho. Eu falo de Teresa. Eu tenho Teresa é Santa Teresa d'Ávila, tá, gente? Teresa de Ávila, né? São duas Teresa aqui. Que então no Carmelo tem muitas Teresas. Tem bastante, né? Tem então, bastante. A irmã Elaine, ela é da Santa Madre, né? Eu sou da Santa Madre Teresa. Eu a considero uma irmã e amiga, né? Que eu tenho uma devoção muito, muito grande de Teresa de Ávila. E me chama muita atenção, né, ela ter esse pulso firme, essa mulher bem forte nas palavras, mas também no compromisso com Deus, né? Ela é algo que me encanta, muito em Teresa, essa determinação. Né? E ela não ficou algo só para ela, né? Ela trouxe para nós, até no tempo nosso, né? Essa determinação de se aproximar cada vez mais do verdadeiro esposo, o esposo da nossa alma, né? Porque Jesus é seu esposo, é meu esposo, né? Então, ela teve essa coragem não só de permanecer, mas de transmitir, né, essa força. E essa força vem do alto, essa força que ela teve que desafiar naquela época, uma época bem difícil, né? Onde realmente a gente não tinha tanta, as mulheres no sentido, tanta liberdade, e Teresa, ela não se deixou levar pela situação, questão de poder escrever um livro, né? Alguma coisa assim, ela não se deixou, ela se lançou nos braços de Deus.
É alguma coisa assim da hemorroísa. Hemorroísa. Eu sou difícil falar esse nome. Mas, assim, eu amo Teresa pela coragem, pela força dela, né? E ela transmite, ela nos ensina a vida de oração. E ela escreveu vários livros, né? Mas eu cito O Caminho de Perfeição, né? Onde ela ensina tanto a nós como cristão, como os filhos de Deus, a buscar ter essa intimidade na vida de oração, né? Assim, Santa Teresinha era devota de Santa Teresa. Sim, né? Sim. E só para fazer um esclarecimento aqui, né? Quando as irmãs falam esposo, né? Deixa eu falar, porque às vezes algumas pessoas não entendem, né? Mas as irmãs, quando elas se consagram, elas casam com Jesus, Sim. né? Então, elas têm aliança nos dedos, né? Sim. Então, quando elas falam de esposo, elas estão falando de Jesus, né? Que elas se transformam em esposas de Jesus e ele é o esposo. Ele para nós é tudo, mas para elas, como elas fazem o voto, né? Sim. Então, elas não se casam, né? Todo mundo Fazemos sabe. 3 votos, né? Castidade, pobreza e obediência. E obediência. Mas não são todas as ordens que fazem o de pobreza? Sim, todos os religiosos. Todos os religiosos de pobreza. E, então, quem é o esposo é Jesus, né? Só para ter um esclarecimento. Mas, assim, muitos santos, né? Os místicos, eles falam da alma esposa. Então, São João da Cruz vai falar isso. E ele é homem, né? Porque às vezes as pessoas acham isso também, né? Os homens também podem ter uma alma esposa, né? Porque é esse enamoramento, né? Eles falam muito sobre a união da alma com Deus, né? E Teresa de Jesus, eu falo que quem lê e conhece Teresa de Jesus não tem como não se encantar por ela. Ela assim... Pelo menos assim, quando eu leio Santa Madre, parece que ela tá lendo a minha alma, sabe? Eu falo, meu Deus, é uma coisa assim, nossa. Eu sinto que ela tá lendo o meu interior no sentido de que ela me ajuda a me compreender. Então, muitas coisas que eu vou vivendo na minha vida, Teresa, ela me ensina e ela me mostra, tá dizendo, ó, tá vendo isso aqui é um processo, né? Ela fala assim, né, eu gosto muito de uma frase, de um ensinamento, né, de Santa Madre, que ela diz assim, desatino nós havermos de pensar, desatino havermos de pensar que vamos entrar no céu sem antes entrar dentro de nós mesmos. Sim. Né? Então, ela fala muito do autoconhecimento, né? A humanidade, ela fala muito e ensina nós rezarmos com a sagrada humanidade de Jesus. Mas ela também vai nos ensinar a lidar com a nossa humanidade. Não se separa dimensão espiritual, dimensão humana. Não pode. Não pode. É isso que eu ia falar antes da irmã falar. O autoconhecimento de Santa Teresa é muito grande. Porque ela descreve exatamente tudo que acontece. Então, ela teve uma carmelita mesmo, né? Porque uma meditação, uma contemplação e né? Esse sair de si para se conhecer, né? E é incrível, porque quem não leu, vale a pena muito ler Santa Teresa. Para vocês terem noção, gente, eu gosto muito de ler, eu tenho uma biblioteca. Tem um livro, qual que é? Caminhos de Perfeição, né, irmã, que eu falei que eu demorei? Eu peguei esse livro, Caminhos de Perfeição, e eu sou assim. Eu, quando começo a ler, eu não entendo, eu paro e deixo o livro. Porque eu falo assim, não dá para mim ainda. Meu entendimento ainda não... Livro, assim, você tem que ler, entender, parar, fazer igual a jiboia. Eu sou bióloga, eu sempre falo exemplo de bicho, né? Jiboia, quando come, ela para e fica um tempão digerindo, né? Esses livros você tem que fazer isso, como a Bíblia também. Você tem que ler, não é um livro de, vou ler como se fosse um romance, né? E Caminhos de Perfeição, eu demorei mais de 1 ano para ler, não é grosso, é fininho. Porque eu li, eu não entendia. E não fazia sentido para mim. Então, se não faz sentido para mim, eu não vou ler mais, né? É como Santo Agostinho. Eu tenho quase a coleção completa. Mas eu começo a ler, eu não entendo, eu paro. E isso é uma coisa que a gente tem que ter noção. Não adianta falar, eu li aquele livro. Tá, e agora, né? Então, esses livros dos santos, das vidas dos santos, eles têm que fazer sentido na nossa vida, né? Então, tem que ter essa consciência de
ler, entender. Ah, não entendi. Procura alguém se você quer mesmo. Procura alguém. Ou procura internet, que tem muitos cursos que às vezes uma palavra que você coloca encaixa. Nos escritos de Santa Madre, Castelo Interior, né? Quando ela faz a comparação da nossa alma com um castelo. E aí ela vai dizer, a porta para entrar no castelo é a oração. Mas não é só oração. Lá está escrito oração e reflexão. Porque eu acho que às vezes falta um pouco disso, entendeu? Às vezes lê e não reflete o que está lendo. Então, você tem que prestar atenção, né? Você está lendo. Já rezei quantas mil Ave Maria, mas, né? Justamente. Então, tem que ter, né? Então... e ela explica bem a questão da oração vocal, oração mental, né? Então, é muito... Eu aprendi muito, assim... Em relação à oração, para mim, foi um diferencial muito grande, Santa Teresa, porque não que as orações não tenham valor, elas têm valor, todas elas têm valor, né? Todas elas têm. Mas, quando a gente faz uma oração, isso é muito carmelitano, né? As meditações, né? Você tem um crescimento espiritual, né? Tem um padre que fala assim que eu sou a mais carmelitana dos fiéis que tem. Porque eu gosto muito da meditação, né? Então, é uma questão que Santa Teresa aflora, assim, né? E tanto que a força que ela teve, né? Sim. E é engraçado, né, irmã Elaine? Porque a conversão realmente dela não foi uma conversão. Ela queria ser freira, né? Mas ela não acreditava muito no que ela estava fazendo, né? Quando ela era moça, assim, ela estava lá porque eu acho que era a moda do momento, né? Claro que Deus tinha todo o caminho dela escritinho, né? Sim. Mas a conversão mesmo dela foi uma conversão tardia, né? 40 anos, mais ou menos. Foi, ela, acho que, se eu não me engano, tinha 50 anos, né? 40, porque ela entra, né, no Carmelo da Encarnação. E é engraçado, porque se ela vai... ela fica, que eu tava, né, apaixonada por Jesus, né? Ela tava com medo. Porque quando ela gostava de ler, né? Então ela via a vida dos santos, né? Sim. E aí ela fala assim, eu vou ir pro convento, né? Porque... Quando ela pensava no purgatório, olha a cabeça, muito inteligente, né? Então, assim, vou passar meu purgatório em vida, que era lá no convento. Sofrer no convento. Então, assim, ela é muito inteligente. Tem um raciocínio, assim, muito iluminado mesmo. E ela, também, quando ela entrou, né, que ela era muito vaidosa... E gostava de conversar. Muito, porque antes, muito, assim, esses conventos na época dela, muitas meninas de família, elas iam para o convento, mas eram abertos. Então, a população vinha para conversar na missa, né? As missas, as celebrações, era aberta a comunidade, era bonito ver as freiras, era bonito conversar com as freiras. Número grande. Os carmelos, assim, é outra concepção na época, né? Era diferente. Na época, os mosteiros tinham muitas, era 100, 180. Sim, imagina. Muita. Porque não era tanto a vocação em si, mas era assim, vamos dizer, a moda da época, né? Os pais colocavam isso. Aí, falando já em moda, depois a gente volta para Santa Terezinha. Não? Sim. Eu já vou pegar o gancho aqui, porque eu sei que é muito precioso para as duas, mas mais para a irmã Josi e Santa Terezinha, né? Como é mais precioso para a irmã Elaine e Santa Teresa. Depois a gente fala dela. Não é mesmo. Mas a questão de vocação mesmo. A gente falou de vocação tardia. Eu queria falar um pouquinho com vocês, perguntar assim... assim, brevemente, assim, como foi a vocação mesmo, o chamado, né? Porque eu acredito que foi, assim, que é um passo muito importante na vida, né? Eu estive lá, como a irmã falou, em Parrilheiros, tinha alguns adolescentes lá que estavam lá para fazer experiência, né? Sim. E eu olhei assim, eu olhava e falei assim, não, essa tem cara de freira. Não, essa não tem, não. Eu tava fazendo eu tava fazendo, justamente, né? Eu falei assim, daí entrava um menino e falou assim, não, isso aí não vai dar certo, não vai não, né? Mas isso é um erro absurdo, né? Sim. Porque aparentemente não é porque a pessoa é mais expansiva, é mais alegre, ou ela é também um pouco vaidosa, que é ou não, né? Sim. Então, eu queria saber mais ou menos como que foi a vocação da irmã Elaine. Bom, eu estava num retiro de jovens, né?
Engraçado que naquela época também falavam que eu tinha cara de freira, né? Mas eu não concordava, porque não era o meu desejo de ser religiosa, o meu, né? Mas quando um padre, ele foi pregar no retiro para nós de jovens, eu me encantei com o brilho do olhar daquele sacerdote, né? E ele dizia que naquele momento Jesus estava convidando, né, muitos jovens, muitas moças, rapazes, para serem consagrados, sacerdote. E eu dizia para mim mesmo que não seja eu, né, Senhor, que não seja eu. Mas aí ele lançou um desafio para os jovens. Ele falou assim: jovens, chega diante de Jesus Eucarístico e tenha coragem de perguntar para ele: o que tu queres de mim e que tu queres que eu faça, né? Aquilo que tu me responder, Senhor, eu vou fazer. Aquilo que tu falar, eu vou fazer. Então, eu numa missa, né? Estava numa missa depois de algum tempo. Eu deixei isso, fui deixando, mas eu fui numa missa. E o que eu fiz, Rosiane? Eu sentei bem longe de todas as pessoas que eu conhecia, né? Eu fui bem longe, sentei do outro lado da igreja. E na nossa igreja, em Cubatão, meus familiares é de Cubatão, São Paulo, usa muito a Sagrada Escritura na missa. E eu ali fui lá, comunguei Jesus e perguntei para ele: Senhor, o que tu queres? O que tu me disseres, eu vou fazer. É a vocação religiosa? É o matrimônio? Eu quero que o Senhor mesmo fale. Eu comunguei Jesus e voltei para o meu lugar, numa ação de graça. Eu sinto uma mão tocar em mim. Nossa, meu coração quase saiu pela boca. Você não imaginou que a resposta ia ser rápida? É rápido assim, nossa, foi rápido demais. Então, uma jovem estava do meu lado e falou assim: eu não te conheço, eu não sei quem é você. Só que Jesus está gritando no meu coração para eu te dar essa passagem, que é Oséias, onde Jesus fala: te atrairei ao deserto, né? Desposarei, e a partir de hoje você não vai me chamar de Senhor, mas eu sou o seu eterno esposo. Nossa. Ali... Resposta mais rápida do que essa. Ali eu chorei. Nossa. Foi Só muito... faltou colocar um luminoso lá na frente, assim, data show. Né? Dia da data show, eu falei: Elaine, aqui teu lugar, vem pra cá. Aí depois disso, eu fui atrás da minha vocação. Eu fui, uma graças a resposta Deus. dessa. Não tinha como. Não tem Tinha como. como escapar, né? Eu tô perdida, então, viu, irmã Elaine, porque na minha, a irmã Zélia tirou uma palavra pra mim, onde tá lá falando que eu tenho que construir não sei quantas igrejas, altares. Eu falei: meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Vai ter que virar construtora. Você vai construindo. Eu falei assim: Senhor, e agora? Agora eu já fiquei mais com medo ainda. Meu Deus. Não é? Ai, Jesus. E a irmã Josi? Eu já não tive nada dessas coisas místicas não, viu, gente? Não, graças a Deus eu sou de uma família católica, né? Então eu cresci vendo meu pai e minha mãe rezar, até hoje, né? Meus pais, eu cresci vendo a minha mãe com o terço na mão. E a minha mãe sempre, nós somos em 3, e minha mãe sempre rezava pedindo bons maridos para suas filhas. Olha. Ela pedia para Nossa Senhora. Bons maridos para suas filhas, né? Você foi a sortuda. Foi o melhor marido. E aí eu fui fazer um retiro de carnaval. Um retiro para muitos jovens. Eu lembro que era num colégio, né? E eu fui porque tava todo mundo indo, eu fui também. E aí eu lembro que eu cheguei naquele retiro, foi muito interessante. Porque eu, até então, apesar de ter nascido numa família católica, eu não tinha tido ainda aquele encontro com Jesus, né? O toque, né? Essa experiência, sabe? De comungar e falar: Jesus está aqui, né? E aí, aquele retiro me marcou muito. Eu tinha o quê? Acho que eu tinha 15 anos. 15 anos, 16. E eu lembro que naquele retiro, as intercessoras pediram para mim rezar pela minha vocação. Ela falou: olha, se você não reza, você reza o terço pela sua vocação, né? Para discernir sua vocação. Elas falaram isso. E eu pensei assim: o quê? Eu vou rezar terço coisa nenhuma. E eu pensava assim, que se eu rezar o terço, eu vou virar freira, eu não quero ser freira. Eu
larguei a mão, falei, o quê? De jeito nenhum que eu não rezo esse texto. Não rezei, não fui obediente, gente. A irmã Elaine foi obediente, eu não fui. Eu falei, eu não vou rezar terço coisa nenhuma. E o medão que eu tinha. Eu falei, o quê? Não, eu vou virar freira, não vou rezar esse texto, não vou... Aí passou. No ano seguinte, lá vai eu de novo pro retiro. Nem levou o rosário dessa vez. Não, deu... Aí fui eu pro retiro, né? E aí eu lembro que a gente se confessava e depois da confissão o padre pedia pra gente ir pra capela, rezar na capela. E na capela estava a equipe de intercessão. Lá vai eu de novo, né? Aí chega lá, né? Aquele momento de oração muito, muito bonito, né? E ali eu sentia que Jesus estava me chamando. Mas aí eu falava assim, não, mas eu não. Pode ser. Eu olhava, tinha umas 4 moças lá, sabe? Aí eu olhava bem assim, aquela ali tem cara de freira. Eu não. Eu nem rezei terço pra ser freira. Pensando, né? Num diálogo profundo comigo mesma, né? Eu falei, o quê? Não quero saber disso. Mas foi algo assim tão profundo que naquele momento eu senti que o meu mundo desabou. E não foi uma coisa boa, não, gente. Porque quando o mundo desaba, é desesperador. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei assim, bom, agora eu vou ter que começar a rezar esse terço, né? E aí, aquela luta, porque eu falava, mas eu não quero ser freira, eu não quero ser freira. E um dia, eu tava, antes de dormir, eu peguei o meu terço e eu conversei com Nossa Senhora. Mas peraí, você ficou 1 ano sem rezar terço com medo? Foi. Você tá brincando? Ô, Senhor! Que vergonha, né? Eu vou confessar minha vergonha. Eu vou confessar, nem na missa eu ia. Meu Deus! E eu tô falando de missa, Noiva em Fuga, não tem aquele filme? Noiva em Fuga? Pois é. Eu tô falando de missa dominical, nem pra missa eu ia mais. Se você aparecesse pra mim com esse terço aí no pescoço, meu filho, eu atravessava, Deus o livre. E eu queria saber de quem rezasse, de Deus não, eu fugia desse povo. Gente, deu trabalho, hein, Josi? Eu dei trabalho pra Jesus. Eu falei, quer saber? E aí, se eu encontrasse alguém que era de oração, eu não queria saber de conversar com ninguém que rezava. Eu não ia pra missa, eu não rezava o terço. Olha, minha menina... Mas um dia... E aí, aquilo foi me dando muita angústia, sabe? Eu sentia uma tristeza. Aí, eu fui conversar com Nossa Senhora, né? Eu falei, eu vou pegar esse terço. E eu falei bem assim pra Nossa Senhora. Eu falei, Nossa Senhora, eu não quero ser freira. Não quero. Eu não gosto dessa ideia. Não quero. Porque eu quero casar, quero ter meu esposo, quero ter meus filhos. Mas eu disse bem assim pra ela. Mas se essa for a vontade de Deus, a senhora, então, me ensina a amar. Que eu não amo essa ideia. Foi bem assim a minha conversa com ela. Eu não amo essa ideia. E, gente, naquela noite, ela mudou meu coração. Porque aquela versão que eu tinha passou a ser tudo o que eu mais queria na minha vida. Olha só. Aí eu falei, meu Deus, eu quero ser... Aí eu comecei a pensar, né? Mas cadê o rosário? Eu quero ser religiosa, né? E aí eu fui fazendo meu caminho, né? Voltei pra missa, né? Voltei a rezar, porque daí você faz todo um caminho, né? Sim. E foi muito interessante, porque assim, eu tenho a minha irmã, eu sou gêmeas, e tenho uma irmã mais velha. E quando eu entrei no instituto, eu tive um sonho, e essa minha irmã sempre me deu muito apoio, a Lívia, né? Aí eu lembro que eu entrei no instituto e a gente tem adoração. A gente faz adoração todos os dias, faz parte do nosso carisma. Aí eu fui pra capela fazer adoração. Quando eu entrei naquela capela, eu me lembrei de um sonho que eu tive que estava no esquecimento. Quando eu olhei pro ostensório, eu lembrei que eu tive um sonho. No meu sonho, eu me vi entrando de noiva dentro de uma igreja, e é a igreja lá da minha cidade, matriz do Divino Espírito Santo. Tudo concorre, né? Que nem é a minha paróquia. Mas eu tava lá naquela igreja, e eu vestida de noiva, e eu lembro eu na porta, desesperada, cadê o noivo, cadê o noivo? E eu falava pra minha irmã, o noivo não chegou, o noivo não tá aqui, isso aqui. E a minha irmã, vai, Jô, você tem que entrar. Eu falei, não posso, que o noivo não tá aqui. Aí ela falava bem assim pra mim, vai porque a hora é agora. Bem assim minha irmã falou pra mim, vai porque a hora é agora. Menina, eu comecei a entrar dentro daquela igreja vestida de noiva. Sozinha. Quando eu cheguei no meio da igreja, quando eu olho pra minha mão, não era um buquê, era o ostensório. Olha só. E justo o ostensório igualzinho que eu fazia adoração no convento. Olha só. E eu falei, olha. Aí eu entendi, falei assim, tá vendo?
Era o meu esposo. Por isso que eu tava naquela agonia lá na porta, né? Pois é. Pois é, e a minha irmã falava, Jô, é agora. Agora, essa é a hora. Olha, Nossa, que sua experiência também foi mística, irmã. Foi profunda. Mas primeiro teve que passar pelo crivo. Primeiro foi Meu difícil. Deus do céu. É interessante essa questão, porque assim, a gente fala experiência mística, né? Uhum. Por muitos anos a igreja, assim, ela evitou muito de se falar, né? Tanto que muitos santos místicos foram, assim, perseguidos até, porque não se entendia, né? Sim. Então, não é levitar como Santa Teresa, né? Não. Isso é. Uhum. Mas a questão mística mesmo é essa questão de ouvir, né, irmão? Sim. E aí a gente volta de novo no silêncio, né? Sim. Porque nós temos experiências místicas todo dia, Uhum. né? Só o fato da gente comungar já é Sim. o máximo, né? Sim. É o máximo, né? Para quem crê, quem acredita, quando nós comungamos, nós estamos comungando Cristo vivo. Sim. E que é coisa mais espetacular do que a hora que o padre consagra, né? Então, isso é o maior milagre, é a coisa mais linda que existe, né? Então, isso é místico. E quem comunga e acredita já está fazendo uma experiência mística ali, né? Porque acredita que a gente está comungando o corpo e o sangue de Cristo, né? Sim. Mas também tem essas pequenas coisas que às vezes a vida da gente, ela faz com que nós paramos de entender, né? Que são os suspiros, né? Aquelas coisas um pensamento que passa pela sua cabeça, né? Às vezes eu falo muito assim, quando começo a fazer uma coisa, não dá certo e a gente, quebra a cabeça. Não, tem que dar certo. Adoro quebra-cabeça. Eu amo quebra-cabeça. Desafio comigo mesmo, né? E aí eu comecei a entender depois na caminhada, e o silêncio ajudou muito, né? Que muitas vezes esses desafios que a gente faz, assim, que a gente insiste, é porque a gente não está escutando realmente o que Deus quer para a vida da gente, né? O que a gente quer e o que Deus quer para a vida da gente é muito diferente muitas vezes. E o que Deus quer sempre é muito melhor do que é o que a gente quer, né? Então, o que Ele planeja para a gente é sempre 1000 vezes melhor. A gente que dá uma de arrogante, às vezes, não, eu quero assim, né? Como a irmã fez, não adiantou fugir. Adiantou. Minha filha, te pega na curva. Não adiantou. Não adiantou, né? Então, o que nos falta muito com essa vida corrida, essa agitação que a gente tem, né? A gente parou muitas vezes de escutar, né? O escutar o anjo. Eu sou suspeito porque eu falo com o meu anjo o tempo inteiro, né? Até ontem eu falando com a irmã Josi que eu entro no carro, eu falo com Jesus e vou conversando no retrovisor e olho, brigo, discuto. O Frei Silvio falou assim, mas você nunca ganha, né? A discussão. Falei, mas eu já boto meu ponto de vista, né? Então, essas questões, como o retiro do silêncio, ela consegue fazer com que a gente se reconecte, né? O que é importante, porque todos nós somos místicos, né? Sim. Lembrando que Adão e Eva, Deus caminhava com eles, né? Então, Jesus, ele caminhou entre nós e ele fez todos aqueles milagres para quem estava lá perto, né? E nós somos felizes porque a gente acredita sem ver, como a palavra diz, né? A gente acredita sem ver. Mas, às vezes, muitas vezes, a gente acredita não acreditando, né? E muitas vezes nas orações vem essas dúvidas na cabeça da gente, né? Mas será que é assim mesmo? Será que eu tô certo? Será que desse jeito? Será que isso acontece mesmo, né? E a persistência, determinação, né? Da Santa Teresa, é o amor incondicional de Santa Teresinha, né? Que isso, não que Santa Teresa ou Santa Teresinha não tinha essas dúvidas. Claro que tinha, né? Com certeza. Mas elas lutaram contra elas e transformaram essas dúvidas em coisas lindas de amor, né? A gente comentando, vamos falar da Teresinha, né? Que a irmã, como a irmã Josi, ela ficou com o pessoal da segunda etapa, que fez o ano passado a primeira etapa, né? Foi com a irmã Elaine e com a irmã Keller o ano passado. E esse ano, algumas pessoas fizeram a segunda etapa e outras fizeram a primeira etapa. Então, a primeira etapa desse ano é a irmã Elaine que ficou, né? Que fica mais com a questão mais de introspecção, né, irmã Elaine? Mais de se conhecer, né?
E a irmã Josi ficou com a segunda turma, que daí já ficou mais com a questão da oração, né? E falou bastante de Santa Terezinha, Sim. né? O povo ficou encantado com o aprofundamento de Santa Sim, Terezinha, é. dos pais de Santa Terezinha, Sim. né? Todo esse percurso. Aham. Então, essa questão mesmo desse aprofundamento, dessa interiorização, dessa questão de mística, ela tem muito a ver com os carmelitas, né? E com a questão da oração, de se aquietar, Sim. de ouvir. Todo mundo pode ouvir, Sim. né? A primeira vez que eu ouvi, também levei um susto, falando, da onde vem, né? Mas é uma questão que Deus quer falar com a gente a todo momento. É. Deus quer falar com a gente. A gente que tem que parar para ouvir, né? Sim. E aí, Santa Terezinha, ela tem essas experiências, assim, over, né? Para ela foi over. Santa Teresa até flutuou. Santa Terezinha também foi over, né? O sorriso de Maria, Sim. a aparição do menino Jesus. Aí, eu queria que a senhora falasse, irmã Josi, um Sim. pouco da Terezinha agora. Sim. O que me encanta em Terezinha é saber como ela superou os traumas, né? Isso a gente viu muito ali no aprofundamento, né? Como ela supera os traumas de infância, porque perde a mãe antes dos 5 anos de idade, né? E depois, com a morte da mãe, ela toma Paulina como sua mãe. E aí, depois, aos 9 anos de idade, ela perde de novo, porque Paulina entra no Carmelo. Aquela menina extrovertida, aquela criança alegre, se torna uma criança hipersensível, muito sensível. Tanto que nos escritos ela vai dizer, né? Eu chorava e depois chorava porque tinha chorado, né? Nadinha, eu chorava e depois chorava porque tinha chorado. Então, é uma hipersensibilidade, né? Mas, assim, o que me admira muito em Terezinha é como ela viveu o amor na comunidade religiosa dela. Assim, a pequena via, né? Então, eu partilhava com eles, né? É bonito ver que ela percebia as irmãs e quando ela via que tinha uma irmã mais triste, ela dava um jeito de ir lá alegrar a irmã, mesmo não podendo quebrar a regra do Carmelo, porque tinha um grande silêncio. Depois, à noite, depois das completas, não tinha conversa, né? Mas ela se posiciona na porta do quarto da irmã, né? E ela diz assim, né? Mesmo não podendo falar, ela se posicionava ali e quando a irmã entrava no quarto, ela dava um sorriso para a irmã. E depois, nos escritos, né? Nos testemunhos, né? Nos depoimentos das irmãs, essa irmã depõe. E ela vai dizer que antes de entrar na minha cela, a irmã Terezinha estava sempre do lado de fora e sempre me recebia com um sorriso. E ela vai dizer assim... Toda a tristeza que eu tinha vivido naquele dia, aquele sorriso me trazia alegria. Né? Então, assim, ela nos ensina o quê? A simplicidade dos gestos. Um sorriso, um abraço, um ato de caridade, um serviço simples que você faz, como ela estava lá, né, com a irmã São Pedro no refeitório, cuidando, e a irmã era crica. Muito crica. Nada estava bom. E é bonito porque... A irmã, ela fazia o que tinham pedido para ela fazer, mas como ela tinha essa caridade viva no coração dela, ela disse, não, eu vou fazer mais. Porque assim, e nós somos assim, né? Quando alguém vem e faz aquilo que é obrigação, mas ela falou, não vou fazer só minha obrigação, vou fazer mais. Então ela via que a irmã tinha dificuldade para partir o pão. Então ela partia o pão para a irmã. Cativou o coração da irmã, né? Então, assim, isso me encanta. E o que me encanta em Terezinha é o que ela traz para nós, uma possibilidade de que todos nós podemos viver uma vida de santidade. Sim. Porque os exemplos que ela dá, só não vai fazer quem não quiser, né? Que é simples. Está no alcance de todo mundo. Sim. Quem é que não pode dar um sorriso, gente? Entende? Quem é que não pode fazer um gesto simples de caridade? Quem é que não pode... colocar uma florzinha lá na mesa do almoço em casa, o café da manhã, né? Simples, não precisa ter coisa luxuosa, não. Né? Pequena via. Uhum. Né? Então, assim, isso me atrai muito, né? Muito mesmo, né? Os pais santos, né? Sim. Pois é, Ela né? mesma vai dizer, né? Eu tenho pais mais dignos do céu do que da terra. Nossa. Virtuosos, né? Tanto que reconhecidos pela Santa Igreja, né? Pois é. Canonizados. E as irmãs também, né? Estão em processo, não é? Tem a Leone, A acho que está em Leone, processo.
Não sei se Celina também, tá? Parece que mais, mas eu não sei dizer. Mas assim. um exemplo justamente porque que se a gente fala assim, Santa Teresa foi religiosa, Terezinha foi religiosa, né? E aí, irmã, mas você está falando para freira ou para quem? Nós estamos falando para todas as mulheres. Sim. Porque Zélia foi casada. Sim. Então ela viveu a santidade aonde? No ambiente familiar. Isso é possível. É possível. E a linguagem de amor dela é muito linda, né? É uma criança, né? Uma criança. Hoje a gente foi à missa, né? Sim. E a hora que saiu, não sei, acho que a irmã Josi estava atrás de mim. Tem uma pessoa que eu sempre, quando eu saio da missa, eu sempre pego na mão. Eu até me emociono na hora que eu pego na mão, dou um beijo, dou bom trabalho, porque eu olho para aquela pessoa, eu vejo Jesus falando das criancinhas, né? Então, eu consigo ver na fisionomia dele a ingenuidade, né? O que Jesus tanto falou, de ser como uma criança, né? Então, quando eu saio, ele não está sentado ali, eu não consigo ver, eu sinto falta durante o dia. Porque é uma simplicidade, ele está quase dormindo na hora que eu chego, ele abre o olho e ele abre um sorriso para mim. E eu me emociono todo dia que eu passo ali, porque é a simplicidade da criança. Eu acho que é isso que Terezinha passa, né? É a simplicidade do coração, né? Eu posso fazer o bem. É o bem que importa, né? Então, é o bem. O gesto de Terezinha, porque assim, é você enxergar Cristo no irmão. Sim. Porque assim, ela fazia caridade com as irmãs lá, mas tinha umas irmãs difíceis. Aquela irmã que ela via vindo lá no corredor, que ela falava, vou dar a volta, porque eu não aguento, né? Ela pensava isso, eu vou dar a volta para desviar dessa irmã. Ela disse, não vou fazer isso. Vou passar pela irmã e vou dar o meu melhor sorriso para ela, né? E é tão engraçado que assim, depois chega no recreio, a irmã pergunta, né? A irmã pergunta assim para ela, irmã Tereza, o que a irmã viu em mim que me deu aquele sorriso? Aí ela fala, né? E agora? Jesus, né? Eu vi Jesus, porque assim, você sorrir para uma pessoa que te dá uma abertura, ou que a pessoa ela te fala algo de ternura, é fácil. É fácil. Mas você sorrir para aquela pessoa rabugenta, sabe? Que tudo que você faz tá ruim, aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que você sabe que se vier vento, ela reclama. Se você fechar a janela, vai perguntar por que você fechou a janela. Aí custa. Né? Custa. Mas aí, entrando nessa questão aí que a irmã falou de ver Jesus em tudo, o Carmelo, ele fala muito de ser Deus para o bem da igreja, né? É uma frase de ser Deus, né? E como que vocês, carmelitas, vivem essa palavra? O que é ser Deus para o bem da igreja, para vocês no dia a dia? Para mim, dentro do nosso carisma, ser Deus, isso exige de mim, né? Conhecer cada vez mais Jesus. Santa Teresa diz, né? Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós o amamos. Eu preciso conhecer o Cristo. Porque à medida que eu conheço Cristo, Ele me enche da presença dEle. E eu vou transbordar. Eu não vou dar nada que é meu. Que se eu for dar, eu vou dar só pecado. Né? Só dou pecado. Então, se Ele não me encher com a graça dEle, o que eu vou transbordar para as pessoas? Isso aí é vida de oração, é contemplação, né? É estar com Ele para que Ele me encha da presença dEle. E assim, onde eu passar, o Frei Patrício que fala, né? Que a gente tem que ser igual uma esponja, né? Quando você põe uma esponja na água e você sai com ela, ela começa a pingar. Então, onde a esponja passa, ela pinga. E eu penso que é isso. E não é uma coisa forçada. Se Deus está, se eu tenho intimidade com Ele, onde eu for, eu vou deixar a marca de Deus. Ai de mim. Ai de mim, se não, né? E para a senhora, irmã Elaine? Eu acredito que é isso tudo também que a irmã Josi colocou, né? Da importância de ouvir mesmo, né? Ter essa intimidade com o Senhor, com Deus, que Ele
tem aquela frase de Paulo que eu amo muito, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando a gente nos deixa ser, os olhos nossos é os olhos de Cristo, né? O nosso rosto é o rosto de Cristo. E isso também é conforme o nosso caminhar, né? Conforme a nossa entrega, a nossa intimidade, a nossa obediência, a nossa fidelidade, né? Naquilo que Deus nos ensina, na nossa regra. Então, já não somos nós. Então, a partir do momento que não sou eu, então, aí eu vejo que as coisas acontecem, né? As pessoas realmente se aproximam de Deus. Quando elas vê as irmãs, elas perguntam, né? Mas por que a senhora sorri tanto, né? Porque realmente é porque o rosto de Cristo, não? O rosto de Cristo é alegria. É alegria. E nós devemos transmitir essa alegria, mesmo diante dos desafios, mesmo diante do sofrimento, né? Mesmo diante de qualquer coisa. Essa alegria tem que sair, né? Tem que ser transmitida. E é isso, eu acho que a vida de oração nos ajuda muito isso, né? Isso. E a questão, assim, falando já na vida de oração, né? Porque, assim, eu acredito que não só o instituto de vocês, mas os outros também vivem em missão, né? Como eu falei, o Frei Silvio, ele veio para cá, ficou aqui, daqui foi para Rolândia, para Londrina, e aí acompanha ele no Instagram, cada dia é um flash, né? Que ele tá no Brasil inteiro e vai em missão, né? Isso é um carisma de vocês também, sim, a missão, né? Sim. E levar essa questão, principalmente do Espírito Santo, né? Que também faz parte, a questão, é o carisma também, né? Sim. Da adoração e do Espírito Santo, né? As mensagens do Espírito Santo. E a oração. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, da oração que foi passada, assim, o caminho para ser feito. A irmã Josi falou bastante da questão da disciplina, né? Nós temos aí o Frei Gilson, que passa bastante essa questão da oração do Rosário, e ele tem vários programas que também ele é do mesmo instituto de vocês, né? Tô citando o Frei Gilson, que é do mesmo instituto, que preza muito pela oração. E o Frei Gilson, no Rosário dele, a gente viu, assim, que católico quase não usa a Bíblia, né? É uma questão, assim, triste. E o Frei Gilson, ele, durante o Rosário dele, ele faz com a Bíblia na mão, né? Eu levo a minha Bíblia para a igreja, para ver que está bem baqueadinha. Eu faço as orações da liturgia todo dia. Eu aprendi isso com o Frei, porque é importante, porque você ouvir é bom. Mas quando você ouve ler e grife, alguma coisa te chama atenção, né? Não é só para falar assim, eu li tudo. Mas se alguma coisa te chama atenção, né? É importante isso. E então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, não da vida, das missões de vocês, não a vida particular de vocês, assim, em questão ao instituto, a oração de vocês. As orientações que a gente ouviu, como ouviu lá, da questão da vida de oração de um leigo, né? Como se você estivesse falando assim, Rosiane, o que a gente pode falar, o que a gente conhece, o que a gente orienta sobre a vida de oração. Então, se vocês fossem me dar um conselho, né? Como caminhar, como voltar para a igreja, ou como ter uma vida de oração constante, né? Então, hoje eu não estou fazendo nada. Nem vou à missa, não vou à missa, não rezo o rosário. O que vocês falariam para uma pessoa se chegasse para você? O que eu faço? Eu quero ir para a igreja, eu quero rezar, eu quero fazer contemplação, eu quero, né? O que vocês falariam? Eu ia falar assim, ia perguntar primeiro, assim. Porque eu gosto sempre de levar as pessoas a refletir. Então, eu gosto sempre de perguntar assim, por que, para que você está buscando isso? Eu quero uma vida de contemplação. Para quê? Você entende? Porque eu tenho que saber o que está me motivando. Onde eu quero chegar. Por que eu quero chegar. Para quê? Eu preciso ter isso, né? Irmã, porque eu quero ter mais intimidade com Deus. Daí eu vou dizer assim, então agora... Daí eu vou dizer assim, então agora você vai anotar aí os seus horários, que horas que você acorda, que horas que você vai para o trabalho, que horas que você faz almoço.
Anota a sua rotina. Porque o leigo, ele precisa... me ajuda muito a visualizar. Então, escrever é como se eu tirasse aquilo que está dentro de mim, do meu pensamento. Aí eu escrevo, então o movimento é esse. Sai daqui e vem pra cá, vem pra cá. Agora eu tô enxergando, aí eu consigo raciocinar melhor, entendeu? Porque senão tem gente que viaja. Eu quero, né? Eu quero fazer 2 horas de oração. Assim, e se você colocar na ponta do lápis as suas atividades, a sua rotina, você mesmo vai chegar à conclusão que... Não dá. Então, eu posso... Nossa, 15 minutos, mas que sejam 15 minutos de qualidade. Então, eu vou ter que me organizar. Eu preciso organizar os meus horários, organizar o meu dia, organizar a minha agenda. Eu preciso. Se eu quero estar com Jesus, o amado da minha alma, então você vai conseguir um horário. Você vai. Por quê? Você precisa organizar e priorizar. Entende? Organiza, prioriza e começa, né? Porque também só ficar no papel não vai adiantar nada, né? Ficar sonhando. Não, né? Então, organiza, prioriza e começa. Vou começar por onde, irmã? Dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Dentro da sua realidade, o que você pode fazer? Eu vou preparar um lugarzinho na minha casa, um altarzinho simples, isso vai me ajudar? Ótimo, faça. Faça. Mas eu gosto muito de trabalhar na questão, assim, sabe? Da realidade da vida de cada um. Porque a sua realidade talvez não seja de outra que esteja aí nos assistindo, né? Existem mulheres que estão nos seus afazeres, na sua vida profissional, na sua vida familiar, entende? E aí vai entrar toda a realidade, porque você tem uma situação familiar que eu não sei qual é. Você tem um esposo que eu não sei qual que é, entendeu? Eu não sei se seu esposo vai rezar com você. E aí? Você vai arrumar briga com ele? Não, né? Não. Não pode. Não pode. Tem que viver em paz. Deus não gosta. Não. Deus não gosta. Então, e é isso, entende? Não é você sonhar algo que você não vai alcançar. Então, assim, se você tem uma família, se você tem um esposo que você sabe, nossa, então a gente consegue combinar um horário para rezar juntos, ótimo. Mas talvez essa não seja a sua realidade. Esse seja o seu sonho, mas não é a sua verdade. Então, o que você vai fazer? Dentro das possibilidades. Não, então, eu preciso ter o meu horário, o meu tempo para o meu marido, mas eu também vou me organizar para ter meu horáriozinho com Deus. E tem que perseverar, né? Sim. Sagrada Escritura, Evangelho, entende? É sempre pegar um trecho do Evangelho, a liturgia tão rica, né? Todos os dias a gente tem uma liturgia própria. Sim. Dá pra gente meditar. Você pega o Evangelho e sempre que for ler, pergunta: o que Deus está dizendo pra mim com essa palavra? Tão antiga e tão nova. Porque, gente, Santa Teresinha, né? Santa Teresa e Santa Teresinha não tinha um volume desse aqui na mão, não. Não tinha. Santa Teresa não tinha a Bíblia na mão. As mulheres não podiam ter acesso à Bíblia, à Sagrada Escritura naquela época. E quando a gente lê os escritos dela, o que tem de citação bíblica, veio da onde? Porque prestava atenção na homilia do padre, né? Então, eu vejo que é um conjunto. E eu falo assim, quando eu consigo. Quando eu consigo. Não, mas assim, eu levanto, acordo e eu falo quando eu consigo, quando eu tô sozinha, né? Porque às vezes o Pedro tá dormindo, eu não consigo, né? Mas eu já coloco lá na homilia do Padre Paulo Ricardo, que é 5, 6 minutos, 7 no máximo, 7 minutos, porque ele fala sobre o Evangelho, e eu coloco também do Frei Silvio, Frei Gilson, que é uma leitura. Geralmente eles não fazem a mesma, né? Que também é 5, 6 minutos. Então, eu já tenho uma noção do que é a liturgia do dia. E chego à missa e escuto o padre também. Sim. Então, isso é o percurso de você gastar 12 minutos com a liturgia. Depois, né, você vê o teu tempo para pegar. É importante pegar a Bíblia, anotar. Isso é coisa que funcionou comigo, né? E é muito bom, porque você vê o ponto de vista dos padres. É por isso que eles fazem, né, a questão da homilia, da liturgia, porque eles são inspirados, né? São inspirados para fazer essa homilia,
E eles têm todo um estudo, uma visão, e cada dia de um jeito, né? É incrível como cada padre pega e fala. Às vezes eu escuto um padre fazendo homilia, que aí eu relaciono assim, nossa, eles têm a mesma visão, né? Do que eu já ouvi, eles têm a mesma visão. Mas é muito bom essa questão da gente conhecer, né? E ter esse tempo. E não custa. 7 minutos, 5 minutos, você tá escovando os dentes, né? Não é o ideal, né, irmã? Mas... eu já ensinando errado, não é o ideal, né? Mas, assim, dá para escovar os dentes, dá para escutar a palavra, né? Você tá escutando, mas não deixar de ter o tempo de pegar ela na mão, porque daí depois eu tenho uma preparação, a leitura. Né? Que já vai te ajudando pro seu momento depois. Eu desfazendo que a irmã... E a irmã Elaine, o que a irmã Elaine falaria para mim? Então, eu primeiro falaria, né, que a oração é importante em tudo, né, na questão como um alimento. O alimento é importante, né, a água é importante e a oração é importante para a sua alma, para a sua convivência com Deus, né. Eu aprendi muito, né, na minha adolescência, eu tinha muita essa dificuldade da questão da oração, né. Mas eu percebi o quanto foi importante eu ir atrás. Se a gente não se move, né, se eu não tenho o impulso de ir ao encontro, né, de uma igreja, de um grupo de oração, né, onde eu sei que ali eu vou ouvir, eu vou aprender, eu vou ser instruída, eu nunca vou ter um conhecimento verdadeiro do que é uma oração. Então, eu preciso sair. Né? E o sair exige muito, né? Sair da sua casa, sair do seu comodismo, sair da sua preguiça, vencer os seus medos, a sua segurança. E quando você se move, eu falei muito isso para o grupo que eu estava, a importância de mover-se. Você precisa mover-se. Né? Porque a partir do momento que você caminha, que você vai em direção ao seu sonho, aos seus desejos, né? Você se esforça para estudar, você quer ser um advogado, você quer ser um médico. Então, se esforça ser um cristão verdadeiro, uma pessoa muito espiritual, e isso você só vai alcançar com a vida de oração, né? Então, é necessário rezar. É importante. Santa Teresa fala, mesmo que você não tenha vontade, reza. Né? Tem que rezar, porque é fundamental, né? É fundamental. Tem uma frase dela aqui, deixa eu ver. Orar é tratar de amizade com quem sabemos que nos ama. Sim. Né? Então, toda vez... Não tem como falar com Deus sem ser uma oração. Sim. Né? Toda vez que eu falo com Ele, é uma oração. Sim. Vocal, mental, né? Uma oração pronta, né? Mas toda vez que eu falo com Deus, é orar. Então... Quanto melhor eu orar, melhor é o meu diálogo com ele, né? Então, é muito bom essa questão. E tem que persistir, né? Às vezes, não dá vontade, às vezes dá cansaço, mas a persistência, né? Sim. Tem que persistir. E eu queria perguntar para vocês, assim, vocês já falaram como que foi o chamado, né? Eu queria perguntar qual é a maior alegria na vida consagrada? Nossa. Jesus, gente! Nossa! Pra mim, mano, minha maior alegria é saber que eu moro na mesma casa que ele. Né? Eu tenho essa graça, é um privilégio. Eu Sim, posso acordar e se de repente eu não tiver uma noite de sono muito legal, eu posso ir lá pra capela e ele está. Então, pra mim, a maior alegria é saber que eu tô debaixo do mesmo teto de Jesus sacramentado. Isso é muito bom, né? Nossa, eu tive a experiência agora lá, a irmã Elaine estava lá na casa de retiro e eu fazendo o rosário, a irmã Elaine, graças a Deus, estava lá comigo, né? E ela levantou, esposo Santíssimo, para eu ficar. Então, eu fiquei na capelinha pequenininha, tamanho desse estúdio, eu acho, e sozinha com ele ali, 2h30, 3 horas, e eu concordo, irmã, que deve ser... Muito bom, muito bom, né? Sim, é uma alegria, né? Porque você saber que ele te escolheu, né? Ele fez esse chamado e na vida religiosa ser esposa de Jesus, né? É não vou dizer uma honra, mas realmente é isso que a irmã Josi falou, é uma alegria imensa, né? Imensa. É muito bom mesmo. Aí, voltando, vamos já fechando, encaminhando, né?
Eu acho que eu vou fazer as perguntas básicas primeiro aqui. Depois eu volto para essa pergunta para a gente fechar. Que daí vai fechar com a hemorroísa, né? Algumas perguntas assim que a gente sempre faz no podcast, né? Sim. Como seria... Eu vou fazer todas elas juntas. Daí acho que fica melhor para sintetizar, né? Como seria a mulher que Deus sonhou? O que é ser mulher para vocês? Como que nós podemos nos reconectar com essa mulher que Deus sonhou? E quando foi que a gente deixou de ser essa mulher, né? Então, não pensando só em nós, mas pensando na realidade da sociedade de hoje, na mulher de hoje, né? Então, a mulher, como nós temos muitas mulheres, exemplos de todos os jeitos, né? Então, eu queria saber de vocês isso. Quando foi que isso começou a acontecer, que a maioria das mulheres se desvinculou desse sonho, né? Se distanciou desse sonho de Deus. Então, como seria a mulher que Deus sonhou? O que é ser mulher para você? Como nos reconectar com essa mulher? E quando foi que nós deixamos de ter essa conexão com Deus? Eu penso que a mulher, ela tenha perdido isso quando você perde a sua identidade. Quando você olha mais para fora do que para dentro. E você começa a fazer comparações. Você quer ser aquilo que não é a sua identidade, não é a sua natureza. Porque quando nós vivemos a nossa identidade quanto pessoa, você se encaixa, você se sente localizado, você se sente existindo. Você sente existindo, você sente que você existe com uma finalidade. Se você tira os olhos disso e você começa, é como a borboleta, né? Começa a atrair pela luz, você vai se queimar. Que é assim, quando a vela tá lá no altar, a gente vê, né? Sim. Às vezes vem a borboletinha, vem um mosquitinho e ele vai atraído pela luz e quando chega lá ele morre. Porque foi enganado, né? Então, eu penso que quando se tira o olhar do original, você se perde. Você se perde. E aí não tem como a gente ser feliz fora daquilo que eu sou. E Santa Teresinha dizia, né? Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. Então, se eu não sei quem eu sou sei lá, um balão cheio de ar, perdido aí no mundo, gente. Sem direção. Sem direção. E como seria a mulher que Deus sonhou, é isso? Como seria? Bom, lá no Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à imagem dele, né? Então, Deus desejou a mulher plena, com uma felicidade plena, né? Realizações plenas. Deus realmente procurou o melhor para a mulher e queria que a mulher sentisse mulher, sentisse feliz por ser uma criação dele, né? Eu penso isso, né? E o que é ser mulher para... Ser mulher... Bom, eu vou falar de ser mulher, irmã Elaine, né? Ser mulher é maravilhoso. Não sei se é essa, mas é maravilhoso. Ser mulher é espelhar, ter um espelho, que é Nossa Senhora, né? Nossa Senhora ensina muito nós a sermos autênticas mulheres, né? E nos espelhar ela. O modelo, né? Santa Teresa mesmo falou que para as irmãs, né? Quando ela foi eleita a superiora, ela colocou Maria na cadeira dela. A partir de hoje, Maria seria a superiora da casa. Então, se nós olharmos para Maria, seguir o exemplo de Maria, nós seremos aquela mulher, né? De hoje, que precisa muito, né? É bem isso. Várias pessoas que vieram aqui falaram bem dessa questão de, quando fala de Maria, fala, né, como que a gente pode se reconectar, né? Colocar Maria na frente, né? Sim. Olhar para Maria como um espelho, né? Então, essa é uma coisa muito forte. Então, aí eu vou fazer uma pergunta final.
Estão cansadas já? Não deu medo, né? Tava com medo. Falei que é uma conversa boa, uma fofoca boa, né? Que o padre veio e falou, é uma fofoca boa. Eu falei, uma fofoca boa, padre. Então, eu queria saber, com uma palavra, assim, uma coisa sucinta, assim, se você pudesse deixar uma mensagem para a mulher que está cansada, ferida, com pouca fé, que está sangrando, que está carente, que está sendo rejeitada, como a hemorroísa, né? Então, e nós temos muitas. Né? Muitas delas rodeadas de pessoas, mas totalmente sozinhas, né? Rodeado de um mundo que tem muitas coisas, como a irmã falou, mas que nada atrai. Uma pessoa ferida, machucada, né? Então, de tudo que a gente falou hoje, até de tudo que a gente viveu no Retiro do Silêncio, que quem não fez vai ter que fazer, não vou dar spoiler, mas que se fala muito dessa questão das feridas, né? A gente falou de Santa Teresinha, bastante das feridas da infância, né? A irmã Elaine falou bastante das feridas que a gente tem ainda e continua, né? Então, de todas essas mulheres que nas pregações, nas missões de vocês encontram mulheres feridas, né? Sim. Mulheres rejeitadas, mulheres sangrando, né? Então, qual seria uma mensagem para essas mulheres? Eu vou tirar do meu lema. Eu tenho um lema desde a adolescência que me ajuda muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Se esta mulher que sofreu há 12 anos conseguiu vencer tudo o que ela passou, eu digo para você, mulher, olhe para Jesus, né? Vai lá na igreja, olha para o sacrário e fale com ele a sua verdade, aquilo que você está vivendo, né? Porque tudo ele pode, tudo nós podemos, tudo pode ser transformado com ele. Parece fácil, não é fácil, mas ela precisou ir até Jesus. Ela enfrentou tudo, ela caminhou, ela sofreu, mas ela não desistiu. Eu queria pedir, né, no nome de Jesus, pela intercessão de Maria, de Santa Teresa de Ávila, né, de São Francisco também que está aqui, não desista de você. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo. Então, se apega a Jesus. Eu já presenciei nessa caminhada de 25 anos de vida religiosa. Eu e a irmã Josa entramos juntos, tá? Eu ia fazer essa pergunta, 25 anos. Entramos juntas. Então, eu já vi muitos milagres, muitos testemunhos que edificam. Mas esses testemunhos, esses milagres só aconteceram, Rosiane, quando a pessoa realmente foi ao encontro de Jesus. A minha vida mudou quando eu conheci Jesus. Eu desejo que você faça essa experiência no tocar, né? Toca em Jesus e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar e muito. O Espírito Santo vai te iluminar e a Virgem Maria, ela vai interceder e vai te ajudar tanto também. Pode ter certeza disso. Amém. 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 E o que eu tenho para dizer é: se você, mulher, mora aqui em Cianorte, minha filha, corre para esse santuário eucarístico. Porque isso é graça, gente. Olha, é graça mesmo. Meu Deus, é muita graça. A irmã chegou na capela e beijou o chão. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela ajoelhou e beijou o chão da capela. Então, o que eu digo é, se você mora em Cianorte, Paraná, não perde tempo. Vá para esse santuário eucarístico. Mano, o que eu vou falar? Chega lá, minha filha, Jesus está lindão, maravilhoso, exposto lá. Você olha para ele, manda um beijo para ele. Se quiser, beija o chão também. E só diz assim, Jesus, eu estou aqui. Sim. Eu estou aqui. Eu acho que esse é o primeiro passo. Se você não mora aqui, não tem a graça de ter uma capela com adoração eucarística, mas a sua igreja tem o sacrário. Vá até o sacrário, olhe para o sacrário, Jesus está guardadinho, mas diga para ele, eu estou aqui. Procure ajuda. Procure ajuda. Vá aos pés de Jesus na Eucaristia, no sacrário.
Mas procure ajuda. Aonde, irmã? Procure ajuda espiritual. Procure ajuda médica, se você precisa. Porque, às vezes, né? Ó, a mulher estava doente, né? Sim. E ela gastou tudo que tinha, mas ela procurou ajuda médica primeiro. Então, às vezes, a dificuldade que você passa, pode ser que seja alguma coisa que a medicina vai te ajudar a se sentir melhor, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Santa Teresa, quando ela traz a imagem do castelo, ela diz o quê? Que as muralhas são o quê? O nosso corpo. E as muralhas também precisam de manutenção. Então, não é o exagero, né? Começar com doidice também, né? Não precisa fazer muita coisa, não. Mas cuidar, vá no médico. Às vezes a vitamina tá baixa, vitamina D, vitamina doutora B12. Gabriele Valério. Né? Aí, às vezes você tá num desânimo, às vezes a vitamina que tá baixa. Né? Eu falo, eu passei por isso. Então, a vitamina tava para baixo do pé. Então, você vai no médico, a vitamina tá baixa. Reponha, né? Tem reposição hormonal. Nós somos mulheres, nós precisamos ter cuidado com os nossos hormônios. Tanta coisa. Às vezes a irritabilidade tá... A gente quer o capeta nem tá sabendo de nada. Você entendeu? Às vezes é coisa nossa, do nosso físico. Sim. Mas, então o espiritual, Jesus no sacrário, Jesus eucarístico, a ajuda médica, vai no médico, vai fazer uns exames de sangue, vai se avaliar, vai cuidar de você. A amizade é fundamental. Santa Teresa também fala do valor das amizades na vida, né? A direção, o acompanhamento, né? Eita, mas vai rezar, porque às vezes é difícil achar um padre. Aqui tem bastante padre. Né? Às vezes é difícil achar o tema, mas então, tem bastante padre. Sim, né? E isso tudo ajuda, porque, mulher, seja santa e feliz. Sim. É isso que Deus quer. Santa e feliz, muito bem, muito bem. Santa e feliz. Então, nós já estamos... Vocês querem falar mais alguma coisa, alguma mensagem? Nós já estamos em reta final, já. Quer contar alguma coisa, Alan? Não quer. O Alan não quer participar. Eu chamo ele para conversa, ele não quer participar. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, as irmãs pelo carinho, pelo amor, pela dedicação, por terem vindo novamente aqui para Cianorte, né, fazer o Retiro do Silêncio e que as nossas ações, né, que a gente... tem o chamado de vocês, eu tenho o meu chamado, né? Que Deus me chamou para continuar também, né? Falar sobre ele, né? Sim. Então, que eu possa, assim como vocês são, que eu possa falar para alguém e como a hemorroísa, correr para os braços de Jesus, né? E que as pessoas que fizeram o Retiro do Silêncio ano passado, esse ano tenham dentro delas bem plantadinha a questão da importância da oração, né? A perseverança na oração, como é importante, e que elas contemplem cada vez mais esse silêncio maravilhoso, que é um silêncio externo, porque dentro da gente é um turbilhão, né? É Deus falando com a gente falando com a gente, e né? É bem assim, e que é maravilhoso. Então, eu gostaria muito de agradecer, né? A vocês, ao Instituto, né? Que permite que vocês venham, né? A irmã Daiane também, né? A irmã Keller, que veio ano passado, né? Então, agradecer imensamente a vocês, né? Como eu falo, eu sou carmelitana, assim, porque é a terceira carmelita que vem aqui, né? Frei Silvio, agora vocês duas. Então, é uma bênção ter perto de nós, assim, carmelitas, né? E pessoas tão inspiradas, principalmente pelo Espírito Santo. Então, muito obrigada. E se alguém também, né, Rosiane, quiser nos conhecer melhor, nós temos nossas redes sociais, né? Sim. Carmelitas, no Instagram, Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. No YouTube também, Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, Sim. né? Procure conhecer, né, o nosso instituto, mas acima de tudo, né, realmente procure ter uma intimidade com Deus. Realmente vale a pena, né? Você não é uma pessoa, você não vai ficar triste, deprimida.
a sua vida vai mudar completamente. Eu creio nisso, né? Sim. E Retiro do Silêncio tem aqui em Cianorte, uma vez por ano, mas na Casa das Irmãs tem sempre. Tem Sim, São Paulo. uma casa de retiro em São Paulo, em Parelheiros, tem uma no Rio de Janeiro. Isso. Essa eu não conheço, quero conhecer. São essas duas casas de retiro, né? Sim. Então, e tem retiro em grupo que elas fazem, mas também tem retiro individual, que foi o que eu fiz agora, fui sozinha. Então, tem muitas possibilidades. Basta você caminhar como a hemorroísa fez, né? Ter coragem, mesmo que está fraca, às vezes não dá se embora, né, gente? Ou vai para um sítio, pega a Bíblia, pega e começa, né? Porque o silêncio é um caminho muito bom para começar a vida de oração, né? Então, eu gostaria muito de agradecer também aos nossos colaboradores, ao Ornato Joalheiros, ao Dr. Gabriele Valério e ao Empório 3S pelo apoio aqui, que faz com que nosso projeto continue assim. E cada dia melhor, graças a Deus, né? Então, nós vamos fazer, eu quero que vocês peguem aí o terço, né? E pensem nas mulheres que estão com vocês, mães, filhas, avós, amigas, você mesmo, né? Que se sinta como a hemorroísa, ferida, doente, cansada, fraca. Pense nessas mulheres ou em você mesmo, né? Para que o Espírito Santo venha, né? E ajude a mudar, ajude a você a mudar o seu passo em direção a Jesus. Então, nós pedimos ao Senhor, fazei de nós mulheres que tocam o vosso manto com fé, que como Teresa e Teresinha, vivamos o silêncio, a confiança e o amor, que tudo transforma. Que o Espírito Santo possa nos conduzir ao coração do Pai. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em Atos 1:8, Jesus deixa uma última palavra para os discípulos, antes de subir aos céus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus. É nossa missão. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho. E em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. Pedimos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa e mãe, que sejam cheias do Espírito Santo como Maria e possam se sentir amadas e respeitadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas jovens que são o futuro da igreja e da família, mas muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las de seu caminho.
pelas idosas, para que se tornem mestres de ternura, para que sua experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade, que sejam cheias do Espírito Santo e tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades que o mundo as impõe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos por nossas irmãs doentes fisicamente e espiritualmente, para que restaurem suas forças físicas, morais e espirituais, que sejam cheias do Espírito Santo, para vivermos a alegria do Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas nossas famílias, que mães, esposas e filhas cristãs sejam exemplos a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos por todas as mulheres como um ato de amor e responsabilidade, que sejamos cheias do Espírito Santo, para que nos fortaleça para superar dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém.